E aí, turminha, tudo bem? Passando aqui para desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos aí, com muita saúde, muita aventura aí com as trackers, né? Muitos passeios, mantendo a viatura com manutenção em dia, né? Para não ter surpresas desagradáveis aí no momento de maior precisão às vezes do veículo, né? Aproveitando aqui, tomando um vinhozinho de jabuticaba, feito em casa, naturalzinho. Tomar um gorozinho, né, gambazada? De vez em quando é bom, né? Vamos dar uma olhada aqui hoje mais alguns detalhes aqui da suspensão da tracker. Estou fazendo aqui algumas simulações aqui para tirar algumas medidas, alguns ângulos. O pessoal sempre pergunta sobre a regulagem da caixa de direção. Aqui está um pouco sujo de barro, mas aqui dá para ver, creio, a porca externa que faz o travamento do ajuste. E ali é um parafuso multi-estriado, parecido com um Torx, bem grandão, né? Não sei a medida dele. Mas então essa é a contraporca, você deve soltar ela, apertar a de dentro ali e ajustar. Lembrando que você deve ajustar virando toda a direção para um lado e para o outro. Não ajustar só no meio, que no meio geralmente tem a maior folga. Só que daí fica justo no meio e fica preso para os lados, certo? Aqui não tem nenhum vazamento, nada. Esse aqui é só sujeira, poeira, né? Não foi lavado o veículo por baixo já há um tempo, né? Mas não tem nenhum óleo, nada, só poeira mesmo e lama, né? Quando tem algum vazamento aqui, às vezes já precisa algum reparo maior na caixa de direção, né? Algumas batidas que dá lá no volante, às vezes em estrada irregular, às vezes pode ser na cruzeta ali. Muito comum também quando bate no volante, dá umas pancadas lá dentro, parecendo que tá na caixa de direção ou no volante. Muitas vezes é folga nesse acoplamento aqui, ó. E daí você sente as pancadas lá na caixa de direção, né? Aqui tá tendo essa movimentação aqui porque a suspensão tá toda aberta, né? Tá tudo livre o conjunto de direção. Uma pequena folga aqui é normal, mas não pode haver folga excessiva, principalmente no giro aqui, né? Aqui dentro há uma buchinha aqui, tipo uma borrachinha, que ajusta a folga entre essas duas peças. Ela se desgasta e com o tempo fica fazendo ruído ali, né? Mas vamos voltar ao foco aqui, que eu iria falar da suspensão, né? Quando o pessoal, vocês vão fazer lift, colocar calço de mola, trocar mola e tal, não se esqueçam de soltar esses parafusos das buchas das bandejas, certo? Esses parafusos devem ser soltos quando você for fazer alguma manutenção assim, para facilitar você retirar a mola, que daí você consegue baixar toda a bandeja aqui, né? E ter um ângulo bem maior de folga ali para tirar a mola. Daí com 1 polegada de calço você não precisa nem encolhedor de mola, você consegue colocá-la na mão. E com 2 polegadas, com um encolhedor simplesinho, você já consegue colocar mesmo o calço de 2 polegadas, que isso vai te permitir baixar bem mais essa parte aqui da suspensão, né? Ó, você consegue movimentar ela porque ela tá livre ali nos parafusos, certo? Deixa eu calçar aqui novamente. Então, daí feito o lift, colocado as molas, os calços e tal, você vai soltar aqui. No caso eu tô com os cavaletes improvisados aqui com as madeiras brutas. Aquele macaco ali tá ali só momentâneo que eu tô fazendo um teste. Mas depois você deve soltar todo o carro sobre as 4 rodas, o peso, deixar ele descansar ali algumas horas, até se você puder dar uma voltinha com ele e tal, para sentar bem as molas e os calços. Aí só depois você vai acabar de apertar esses parafusos, entendeu? Que daí você ajusta esses parafusos, aperta ao máximo com o torque correto deles, né? Com a carga sobre a suspensão. Eu vou simular aqui no amortecedor traseiro o que vai ocorrer então. A hora que você tiver lá com o carro sobre as rodas, lá o peso, você vai apertar os parafusos lá, ele vai prender aqui essa bucha central. Então tá no meio termo ali, a suspensão nem tá toda aberta nem toda fechada, né?
Então conforme a suspensão se mover e o carro, essa parte aqui vai ficar fixa. E vamos dizer que essa aqui seria a bandeja lá, né? Ela vai movimentar, torcendo a borracha. E ela não trabalha girando aqui o centro da bucha girando no metal. Essa parte fica fixa e a borracha que se contorce, né? Então, quando você estava com o carro original, ele estava numa posição aqui. Quando você coloca o lift, se você não fizer essa soltura dos parafusos e depois o reajuste, você vai obrigar essa borracha a torcer muito mais no fechamento da suspensão do que deveria. Ela vai ficar fora da posição correta, né? Então você solta, faz os ajustes todos, bota a calça e tudo mais, põe a carga sobre a suspensão e depois aperta novamente. Aí ela vai ficar novamente nesse meio termo, vamos dizer, com a média ali da suspensão com o peso do carro sobre ela. Quando a suspensão subir um pouco, ela vai trabalhar um pouco para um lado. Quando ela descer, abrir a suspensão, vai trabalhar para o outro, trabalhando nesse meio termo, né? Sem esforçar demais as borrachas. Outra coisa que alguns às vezes perguntam é sobre o ângulo de caster aqui da tracker. Aqui eu vou só fazer uma simulação básica, né? Aqui ele tá com mais ou menos uns 3 a 4 graus, 3,5 de caster nessa posição aqui da suspensão, né? Só que ao virar ele, por exemplo, todo para frente, tá vendo o movimento? Eu tô virando ele todo para direita, a direção. Então vou reposicionar ele aqui, ó. Ele já ficou em 0, mais ou menos 0 graus, 0,1 negativo, né? E inclinando ela para o outro lado, vou virar ela agora, virando como se fosse aqui para a esquerda, né? Pro lado do motorista. E vou pegar o ângulo aqui do outro lado. Agora ela já ficou com um ângulo bem positivo. Ela já subiu uns 6 graus mais ou menos de inclinação o caster, né? Então essa movimentação você percebe aqui nas rodas, no disco. Quando você vira para cá, ela tomba bem para cá, similar a um pneu de patrola, que para fazer a curva ela tem que deitar as rodas, né? Então ela trabalha assim também, para conseguir fazer o giro de curva, né? Então mais reto fica um caster menor, mais inclinado para cá uma roda tomba para dentro, a outra para fora. Virando para lá a mesma coisa, essa de cá fica mais reta, a outra de lá tomba mais para fora, né? Então essas são as mudanças do caster aqui nesse sistema de suspensão. Aqui eu estou só fazendo algumas simulações com alguns cálculos aqui para dimensionar alguns fatores aqui para esse ajuste de suspensão que eu estou fazendo desse novo projeto de lift, certo? Sobre essa questão do lift, lá no eixo traseiro, o tamanho do calço que você colocar aqui, como é um eixo rígido, né, sobre molas, o tamanho do calço que você colocar é o tamanho do lift que você vai ter. Se você colocar 5 centímetros, vai subir 5 centímetros o chassi, ou seja, baixar o eixo, as rodas, né? Já na dianteira, devido à posição das molas não estar aqui junto com o amortecedor, ao lado da roda, como num carro mais convencional, até algumas picapes também, onde você, por exemplo, na Gran Vitara terceira geração, você colocou 2 polegadas aqui, como está do lado da roda, a roda também vai descer 2 polegadas. Aqui, como está mais próximo do centro da bandeja, a mola, ela trabalha num sistema, num efeito de alavanca, ela está mais ou menos próximo de 30% de ganho entre a roda e a posição da mola. Então você vai colocar mais ou menos 27%. Você colocou um calço aqui de 2 centímetros, aqui na roda vai subir 1 polegada o seu lift. Então uma variaçãozinha às vezes entre 1,8 a 2 centímetros, dependendo também do cansaço da mola e tudo mais. Às vezes pode ter uma pequena variaçãozinha, mas essa questão de ganho aqui geralmente fica nessa média de 27%. Então se você colocar 2 centímetros vai dar 1 polegada, se você colocar 3 aqui
3 centímetros, vai dar 1,5 polegada aqui. Se você colocar 4 centímetros de calço aqui, já vai dar de ganho na roda de lift 2 polegadas, 5,08 centímetros, né? Então isso é importante para você não exagerar no tamanho do calço aqui, colocar 2 polegadas aqui, 5,08 de calço aqui, que você vai dar mais de 2,5 polegadas aqui, né? Aí você vai ficar com um ângulo absurdo aqui de barra de direção, de semi-eixo. O amortecedor vai trabalhar quase que esgoelado, totalmente aberto, né? Aqui com esse calço da RC, que esse aqui tem 4,4 de altura, você já trabalha bem no limite de abertura de tudo. Na abertura total da suspensão, esse parte aqui do terminal de direção, ele já vai na abertura total aqui. Ele passa aqui quando está a plena carga de 10 graus para 25 graus. Então ele vai passar por uma inclinação assim bem acentuada. E o semi-eixo lá vai passar de 10 graus. Ele não está na posição ali, mas ele vai passar, vamos simular aqui. Ele vai passar dessa posição aqui de 10 graus para 20 graus, que seria aquele ângulo ali. Então é onde fica bem angulado aqui a homocinética, né? E quando tá em curva, pior ainda, porque daí ela tem o ângulo no outro sentido de giro, né? Então cuida também para não exagerar nesse tamanho dos calços, que você vai ter perca de vida, durabilidade dos axiais, terminais de direção, juntas homocinéticas aqui do semi-eixo ali, a junta deslizante ali, a popular tulipa ali, né? Uma série de fatores aqui, aquela questão da barra de estabilizadora, bieleta, que eu comentei há alguns dias, né? As minhas aqui ainda estão perfeitinhas aqui, originais de fábrica aí com 12 anos, porque eu faço esses testes e deixo tudo na posição adequada para não esforçar absurdamente e ter muita perca de vida desses itens, né, de durabilidade. Quando vocês forem fazer manutenção, também lembre sempre pendurar as pinças, não deixar ela sobre flexível de freio, cuidar com sensor de ABS, alguns cuidados básicos aí para não terem outros tipos de problemas, né? Outra coisa que traz problemas também, às vezes o pessoal faz calço para mola de 1 polegada ou de 2 para subir ali na roda. Fora essa questão de às vezes exagerar o tamanho do calço, às vezes não fazem o adequado calço aqui da torre aqui do amortecedor, né? E dependendo desses ângulos, desses ajustes, também força muito o coxim do amortecedor lá em cima. Eu vou simular para vocês aqui como se eu tivesse virando a direção aqui, só com o peso do veículo, simulando como se ele tivesse sobrecarga, né? Então olhem como esse coxim trabalha, torce ali, né? Isso sem contar buracos, pancada, abertura, fechamento. Só de você virar para um lado para o outro que ocorre aquela mudança de ângulo de caster, né? Então tudo isso é importante, esses fatores. O tamanho dos tubos aqui que você vai usar, proporcional ao tamanho do calço da torre ali, né? Para aquela torre anti-torção aqui ficar na posição certa, não tocar lá na tubulação da admissão lá em cima, né? Quando você exagera demais nesses ângulos, né? Não só essa borracha aqui de cima que trabalha aqui como se fosse um rolamento aqui, digamos assim, né? E também para absorção na abertura total da suspensão, né? Quando chega o final do curso do amortecedor, ela ajuda a absorver também, né? Não só isso você tem desgaste, como você pode ter o rompimento do coxim aqui, né? O meu aqui está bom, tudo ok, mas ele, naquele mesmo momento que ele trabalha lá, que eu te mostrei lá, mostrei vocês trabalhando em cima lá, o caster lá embaixo trabalhando, né? E a borracha em cima trabalhando, é que ele tá tendo essa torção aqui, né? Então, fora o impacto aqui
abertura total da suspensão, fechamento, buracos na estrada, né? Ele tem também essa movimentação com o caster, né? Então tudo que você modifica no projeto, você tem que adequar de uma forma que o conjunto trabalhe de forma harmônica, né? Aqui quando você coloca a coifa aqui do amortecedor, vai essa arruela, né? Ela apoia nesse ressalto aqui. Vai essa coifa aqui. E alguns, como a minha aqui também, ela já tem um pequeno desgaste aqui, já desse trabalho, né? Que conforme o caster modifica lá, o amortecedor vai dando, digamos que assim, grosseiramente, uma rebolada ali, né? Então às vezes você pode pegar uma arruela aqui, uma arruela de pouquinha espessura, que dê o diâmetro aqui, e fazer um pequeno apoio aqui em cima também. Ela vai ajudar a firmar mais essa coifa aqui, para ela não ficar, às vezes em algum momento, querendo tocar o corpo do amortecedor ali, devido a essa folga aqui de cima, né? E ela também vai dar um apoio melhor dentro do coxinho aqui. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês aqui. Então ela vai dar um pequeno apoio ali, né? Pegando, além de pegar no pino ali, um pouquinho de apoio na borracha ali, quando chegar no final do curso do amortecedor, que essa bucha trabalha para cima e para baixo também, né? Então também, para quem precisar, é um recurso aí que pode dar uma melhoradinha de ajuste aí nessas folguinhas. Esse aqui é o amortecedor original da Tracker, fabricação Monroy, Argentina. Esse aqui tá originalzinho, que eu utilizava ele sem lift, né? Vou mostrar o detalhe da questão do oblongo aí para ajuste do camber, né? Aqui tá a furação normal. Quando você vai fazer a suspensão, esse furo de baixo aqui do amortecedor, você não vai mexer nele. Esse aqui de cima você vai fazer um pequeno oblongo. Não sei se vocês conseguem reparar, esse aqui tem a circunferência perfeitinha. Esse ali tem um pequeno aumento na largura para dentro aqui, certo? Dos dois lados. Ó, o de baixo nada, circunferência certinho. Esse aqui é levemente oval, né? Ele aumentou para cá uns 2 milímetros. Este aqui é o amortecedor da Caiaba, o XLG Gás, né? Tem uma pequena diferença de medida deles. Eu vou tentar mostrar uma coisa aqui que muitos não sabem. Alguns eu já comentei no grupo. A diferença dessa dimensão dessa orelha aqui do amortecedor da Monroy para o amortecedor da Caiaba, certo? Da Monroy, o original made in Argentina, ele é um pouquinho maior, essa orelha aqui, a distância dela do corpo do amortecedor. Em consequência disso, esse furo também é um pouquinho mais afastado, né? É uma diferença de mais ou menos 2 milímetros. Mas isso é bem significativo para ajuste da cambagem, do camber, né? Eu vou encaixar um no outro aqui, vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando. Ó, o Monroy, tá vendo ali? Ele tocou no corpo do amortecedor do Caiaba, né? Chegou lá no final e encostou o ferro no ferro, certo? Em cima, embaixo, acho que deu para visualizar, né? Porém, lá do Caiaba, a orelhinha dele é curta, ele não chega lá no mesmo ângulo para alcançar dentro do amortecedor da Monroy, certo? Vou tentar colocar ele aqui na posição novamente, ó, encostou lá dentro. O da Caiaba não, tá vendo aquela diferencinha ali? Uns 2 milímetros, 2,5 milímetros, certo? Então isso quer dizer o que? Quando você vai fazer o lift com o amortecedor da Caiaba, como esse furo está mais próximo do corpo do amortecedor, certo? Ele vai dar um menor ângulo de ajuste. Essa parte de metal aqui da manga de eixo vai tocar no corpo do amortecedor aqui dentro, num espaço bem menor do que ele toca no Monroy, certo? Então no Caiaba você consegue fazer seu oblongo aqui de pouca coisa, são poucos milímetros, questão aí de uns 2 milímetros mais ou menos, talvez 3,
E não adianta fazer mais porque originalmente a manga de eixo vai tocar aqui e ela não vai mais para dentro para você corrigir esse ângulo aqui da cambagem, e a cambagem que está positiva você regular ela para ficar em 0 grau, certo? No da caiaba você consegue fazer com um lift de 1 polegada, você deixar o camber em 0, certo? Com 1,5 polegada você já não consegue zerar o camber, ela já começa a tocar aqui dentro e não dá curso. No da Monroy você consegue fazer esse rasgo aqui maior, você consegue, ele é 12 milímetros, você consegue trazer ele para 16, quase 18 milímetros aqui, então você te dá um poder de ajuste de camber bem maior, até a manga de eixo tocar ali dentro também. Então no caiaba você consegue fazer um lift de 1 polegada, com ele zerado. 1,5 polegada já vai ficar positivo, uns 2 graus. Esse aqui você consegue zerar ele com 1,5 polegada. Com 2 polegadas ele vai ficar em 0 ou levemente positivo, depende muito de como tá as suas molas também. Se ela estiver mais cansadona, o calço não vai influenciar, não vai subir tanto igual uma mola que tem uma vitalidade maior ainda, né? Então dá uma pequena diferencinha, mas até 2 polegadas dá de usar ele normal, só fazendo o oblongo aqui para ajustar. Lembrando que 2 polegadas se refere a um calço de no máximo 4 centímetros, né? Entre 3.8 e 4.2 você já está passando de 2 polegadas. E daí quando você faz uma suspensão lá, um lift maior do que isso, coloquei 2 polegadas lá de calço na mola, na torre, né? Então além de ofender esses ângulos tudo, o coxinho lá trabalhar mais forçadinho também às vezes, pivô, terminal de direção, cinética, tudo aquilo que a gente falou, também vai ter essa questão de não conseguir zerar o ângulo de camber, né? Aí o que vai acontecer, eu estou usando um inclinômetro aqui para mostrar para vocês. Ó, vamos dizer lá, eu fiz 2 polegadas e ficou aí 3 graus positivo ali o camber, certo? Teria que estar em cima do 90 exatamente para estar zerado, certo? Então o que que aconteceu? Eu coloquei aqui o amortecedor da Monroy e tal, fiz o rasgo aqui, tudo oblongo. Ele jogou pra dentro, mas chegou ali e tocou ali, ele não tem pra onde ir mais, né? Chega ali, bate ali, não tem pra onde ajustar mais. Aí não adianta você fazer um rasgo maior aqui, você não tem mais curso pra onde ir, né? Aí fica positivo, come o pneu dianteiro por fora, né? Com esse simples inclinômetro aqui com base magnética, usando ele assim no disco, eu faço a regulagem da cambagem aqui, já fiz umas 3 vezes, bateu com alinhamento a laser e alinhamento computadorizado. Você deixar exatamente zerado ali, fica perfeito. E aí vamos dizer que você não queira diminuir o lift, você vai deixar um ângulo maior mesmo, vai forçar um pouco mais as coisas, mas você quer um lift maior porque você tem pneu maior e tal. Aí o único recurso que você tem depois de fazer o oblongo aqui, nessa pequena saliência aqui, aonde toca aqui no amortecedor, você desbastar um pouquinho ali, bem entre meio, essa posição que eu marquei, uns 3 risquinhos ali, 1, 2, 3, bem ali mais ou menos uns 8 milímetros de largura, bem naquela posição ali que é onde ele vai lá e toca o corpo do amortecedor, né? Bem ali você vai desbastar a coisa mínima de 1 milímetro, 2 milímetros, só nesse cantinho aqui, para não fragilizar a peça nem nada, assim, enfraquecer demais, né? Você vai tirar só uma casquinha aqui, só onde toca ali. Isso vai permitir que você leve ele mais para dentro e aumente aqui o seu rasgo aqui do oblongo e consiga zerar a cambagem, certo? Isso não é uma coisa que eu estou aconselhando fazer, nem nada que eu estou dizendo que é seguro fazer, que é obrigatório fazer. O ideal é você não mexer na suspensão, coisas assim, manter a originalidade do veículo, né? Mas para quem faz um uso off-road aí e tal e necessita alguma coisa assim, eu estou passando apenas a ideia do que é possível fazer
sem você correr riscos desnecessários aí, fazendo de uma forma adequada, correto? O vídeo já ficou bem longo. Vou encerrar aqui tomando mais um gole da querosene aqui, da canjibrina. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham curtido os conteúdos aí. O vídeo já tá bem longo. Não esqueça de se inscrever no canal aí, deixar um like aí, faça seu comentário, certo? Assine as notificações. E assim que possível a gente vai criar um novo conteúdo aí, ok, pessoal? Valeu, até a próxima.